Olá, gente. Então, agora sim, nós vamos encerrar a Lei 8080. A gente já viu até esse artigo 26, né? E agora a gente vai pegar da parte de recursos humanos em diante. Como dá para ver, página 14. Então, estamos nas últimas 5. Vamos terminar agora, beleza? Recursos humanos, título 4, né? O primeiro, a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo em cumprimento dos seguintes objetivos. Primeiro, a gente não pode esquecer que isso, por óbvio, se inclui dentro da esfera de atuação do SUS a formação de recursos humanos, claro, na área de saúde, e as diretrizes do SUS, como a descentralização, afetam todas as suas funções e, no caso, essa parte vai ser influenciada por todas as esferas de governo. Tem basicamente 4 objetivos, só que na verdade 2, né? O primeiro, a organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, vou grifar aqui todos os níveis, inclusive pós-graduação, além da elaboração de programa de permanente aperfeiçoamento. Não é por nada não, mas esse daqui, tranquilo, nada que seja claro. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde. Essa daqui eu já vi ser cobrada, esse daqui eu nunca vi, esse inciso mais esse dois, já vi ser cobrado. Outra coisa que a gente deve lembrar é da exceção, que existe uma valorização a quem se dedica exclusivamente ao SUS, mas isso não quer dizer que todo mundo tem que se dedicar, e além do mais, que um empregado que ele acumula legalmente 2 funções públicas, no caso, 2 funções de profissional da área de saúde, que é uma possibilidade pela Constituição, ele não vai ter uma dedicação exclusiva a determinada área, mas isso daí não é problema nenhum, certo? Inclusive, eu acredito que ele faz uma ressalva. Faz aqui. Inclusive, ele faz isso. Aqui. Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para pesquisa e ensino mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Aqui a gente pode incluir até os hospitais universitários. São hospitais voltados ao atendimento ao público / ao ensino à extensão. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde só poderão ser exercidas as funções em regime de tempo integral, ou seja, quem tiver uma função de chefia, direção, assessoramento, uma função comissionada, vai ter que se dedicar exclusivamente a ela, o que significa dizer que ele não tem controle de horário, ele pode ser chamado a qualquer tempo pela administração pública e ele também não pode ter um outro emprego. A parágrafo primeiro. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos, a hipótese que eu falei da Constituição, ou empregos, poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Tranquilo, né? Isso até está inerente. Geralmente, quando a pessoa ela vai ter 2 concursos, né? Claro, um para cada órgão. É muito raro uma pessoa que consiga entrar no mesmo órgão 2 vezes com cargo diferente, né? Eu mesmo nunca ouvi falar dessa hipótese. De alguém que tenha conseguido isso. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia ou direção ou assessoramento. Estou todo confundido. Estou todo embolado com as palavras. Artigo 30. As especializações na forma de treinamento em serviços sob supervisão serão regulamentadas por comissão nacional instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. O que a gente tem que pegar aqui? A especialização será regulamentada por uma comissão nacional. Né? Nacional porque é uma diretriz, uma norma de alcance nacional, né? E o especial aqui que é uma comissão, não é pela União em si, por exemplo, não é pelo Ministério da Saúde, que é o que a banca poderia trocar. Do financiamento, capítulo 1, dos recursos. Esse daqui não tem muito o que adicionar também, é tranquilo. O orçamento da Seguridade Social, e a gente já decorou que Seguridade Social é Previdência, são 3 queridos, né? Previdência, Assistência e o nosso, Saúde, passa. Destinará ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a recente estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades previstas em proposta elaborada pela Direção Nacional com a participação dos órgãos de Previdência Social e Assistência Social. A gente já falou Previdência, Assistência e Saúde. Tendo em vista metas e prioridades estabelecidas na LDO. Tranquilo. Aqui o que a gente sabe, Seguridade Social, que a gente já viu até na Constituição. Então, nada de novo para a gente, né? São consideradas outras fontes os recursos provenientes de. Lembrando que uma das fontes vai ser o orçamento dos entes, né? Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência, ajuda, contribuições, doações e donativos, a gente não recusa dinheiro, né? Alienações patrimoniais e rendimentos de capital, nada impede que o SUS, uma entidade,
que participa do SUS tenha bens, aliene e aí use o dinheiro para reinvestir, né? Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS, rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Aqui tá tranquilo, né? Até porque esse tipo de rol aqui acaba sendo exemplificativo. Aqui ele não coloca outros, mas fica implícito, até porque, salvo engano, na Seguridade Social tem outros lá. Ou seja, rol exemplificativo. Ao SUS caberá metade da receita que trata o inciso 1 deste artigo. Qual a receita que trata o inciso 1? Nenhum, não está aqui, foi apagado. Apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação. Vetar num artigo e não vetar no parágrafo que caber sobre ele, ele perde o objeto, né? As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. Eu acredito que essa conta vai acabar por vezes sendo o fundo de saúde, né? Me corrijam se eu estiver errado. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo SUS, lembra que eu falei de supletivo é diferente de complementar? Serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, DF e município, em particular pelo SFH. Isso daqui é uma coisa diferente, né? Pelo Sistema Financeiro de Habitação aparecer aqui, então isso eu recomendo decorar. Parágrafo 5º. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo SUS. Se a atribuição dele desenvolver, então a atribuição dele gastar. Pelas universidades e pelo orçamento fiscal. O orçamento fiscal aqui ele não especificou, né? No caso vai ser de todos os entes. Além de recursos de instituições de fomento, financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições que estão executando determinado serviço, né? Determinada pesquisa. Da gestão financeira, capítulo 2. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde serão depositados em conta especial. A gente já viu isso, né? Em cada esfera, já vimos isso. E movimentados sobre a fiscalização dos conselhos de saúde. Isso a gente já viu também. A gente viu na 8142, na Lei 8142, né? Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, a gente viu há pouquinho, de outros orçamentos da União, orçamento fiscal, por exemplo, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através, lembra que eu tinha dito que era o Fundo de Saúde, nesse caso, Fundo Nacional, que se refere à União. Parágrafo 2º, parágrafo 3º. Vetados, né? Parágrafo 4º. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade, a programação aprovada da aplicação dos recursos repassados ao Ministério, repassados ao Estado e municípios, constatada malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar medidas previstas em lei. Né? Tranquilo, porque medidas previstas em lei, acredito que esse daqui não vai ser cobrado, não. Pode ser que a ideia mais de que é o Ministério da Saúde que acompanha, que talvez fosse cobrado, mas acho difícil. O que eu acho que pega mais é até o 16 ou 17, até finalizar a parte de competências mesmo, viu? As autoridades responsáveis pela distribuição da renda efetivamente arrecadada, da receita efetivamente arrecadada, transferirão automaticamente para o Fundo Nacional de Saúde, observados os critérios do parágrafo único deste artigo, os recursos correspondentes, blá 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 blá, besteira, entendeu? Para Fundo de Saúde, basicamente. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área no orçamento da Seguridade Social. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios. Segundo análise técnica de programas e projetos. Eu já vi esse daqui sendo cobrado, ou seja, você tinha que acabar aqui e decorar todo. E esse daqui não é um rol exemplificativo, ou seja, mais uma coisa que enfatiza. Quais são os requisitos para o estabelecimento de valores? Melhor do que requisitos, né, é tratar ele como critérios para isso. Ou seja, todo mundo vai receber, mas vai receber quem vai receber mais. Por exemplo, o perfil demográfico faz sentido que uma região com mais habitantes, ela receba mais dinheiro, mais verba, né? Essa região são as regiões de saúde. Perfil epidemiológico. Também existem lugares que doenças são mais comuns e tem tipos de doenças, essas que são mais comuns. Vai determinar até onde vai ser aplicado cada recurso, né? Perfil epidemiológico, perfil demográfico. Características quantitativas e qualitativas
da rede de saúde. Quem já tem um bom sistema de saúde não precisa de tanto investimento como quem ainda não tem. Quem já tem um sistema de saúde que atende 100% da população, vamos dizer assim, tem que manter. E quem não tem, provavelmente vai ter mais gasto para alcançar esse nível de excelência. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Lembrando que aqui é recursos transferidos para estados, DF e município. Quem está transferindo? A União. Lembra daquilo que eu disse incompetência? Se não está aqui, é porque quem exerce a competência é ele. Quem faz essas transferências é a própria União. Plano quinquenal de investimentos. Como eu já tinha dito antes sobre esse plano, é interessante que é quinquenal, não é de 4 em 4 anos, como é o comum do plano plurianual, por exemplo. Ressarcimento de atendimentos a serviços prestados em outras esferas de governo. É isso, acabou. São critérios a serem considerados, ou seja, a partir desses critérios a gente vai conseguir determinar qual o valor de cada coisa. Parágrafo primeiro foi vetado recentemente, em 2012. O segundo, parágrafo segundo. Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nessa lei, esse daqui, né, serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. Né? Esse daqui, besteira, ele só está ponderando desde já o critério demográfico, que simplesmente o nome da população não vai ser o que eu posso dizer, determinante quando houver processo de imigração. Ou seja, tem muita gente entrando ou tem muita gente saindo constantemente. Porque sempre tem, né? Mas numa quantidade, vamos dizer assim, relevante, né? Parágrafo 6, o 3, o 4 e o 5 foram vetados na própria lei. O disposto no parágrafo anterior, beleza, vetaram o 5 e o 6 se refere ao 5. Não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. De novo, você tem que perder o objeto também. 36. Chegando na página 17. Do planejamento e orçamento. O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente. Ascendente por quê? Porque é assim que o SUS se organiza. A hierarquia dele é sempre pensando na atenção básica. A ideia é que a atenção básica, que as tarefas preventivas estão ligadas à atenção básica, ela pode resolver a maior parte dos problemas sem tanto gasto. O que vocês pensam que é mais vantajoso? Tratar uma pessoa doente de dengue, por exemplo, ou cuidar e enviar um agente de saúde para, num dia só, limpar 20 casas. É claro que o agente de saúde acaba sendo mais barato, né? A atividade preventiva, em regra não, quase 100% dos casos, ela vai ser bem mais barata do que uma atividade curativa. É claro que a atividade preventiva ocorre sem prejuízo das atividades de tratamento, mas isso não quer dizer que elas não sejam prioridades. Do nível local até o federal, né? Ascendente. Planejamento ascendente. Esse aqui eu já vi ser cobrado também, viu? Ouvindo seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do DF e da União. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS, e seu financiamento será previsto na proposta orçamentária. Isso aqui tá tranquilo. A gente já viu que o orçamento é uma das fontes, né? Página 17, estamos quase lá. As disposições finais aqui já estão na pauta. É vedada a transferência de recursos para o financiamento. É vedada. Vou botar até de vermelho. Opa, errei. Errou. Aí, vermelhinho. É verdade. É verdade. A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, salvo situações emergenciais. Vamos dizer que o plano de saúde prevê investimento na infraestrutura de determinado hospital, prevê a abertura de creches, prevê que a gente vai tentar ações preventivas relacionadas à dengue, mas acontece uma situação de emergência e vamos pensar que um outro hospital, que estava tudo certo, ele desmorona. Então ele vai ter que cuidar, ter uma verba que vai ser deslocada, transferida para isso. Do mesmo jeito, a gente previu que a gente teria que priorizar neste ano ações voltadas à dengue, mas aí a febre amarela passa a surgir por mais força, seja por um acidente ou algum evento da natureza que era desconhecido à época. A gente, claro, não, vamos cuidar da dengue, sendo que ninguém está adoecendo de dengue, está todo mundo morrendo de febre amarela. Isso não faz sentido, né? Então ali já deixou a abertura. Acredito que a gente não vai cair nessa, mas
Essa daqui eu já vi em questão também. Às vezes as bancas gostam de ler a lei de trás para frente também, né? É raro, mas acontece. O Conselho Nacional de Saúde, né, que é o conselho que, no âmbito da União, estabelecerá diretrizes, normas gerais, que é a ideia da União, a serem estabelecidas na elaboração dos planos de saúde, o documento, né, que orienta as políticas de saúde, em função das características epidemiológicas, da organização dos serviços, que, claro, isso influencia também. E só isso. 31. Não será permitida a destinação de subvenções, auxílios a instituições prestadoras de saúde com finalidade lucrativa. Acredito que isso daqui é até repetição de algo que a gente já viu na Constituição. Cópia direta. Pelo menos pelo que eu me lembro. Acredito que lá tem já. A ideia é que a preferência tipo, na atuação complementar. A preferência é para entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, ou seja, de forma complementar. Pode a iniciativa com fins lucrativos? Pode. Mas subvenções e auxílios só para entidades sem finalidade lucrativa ou filantrópica. 39, vetado. Até o parágrafo 4 vetado. Parágrafo 5. A seção de uso dos imóveis de propriedade do INAMPS. INAMPS era um órgão que a gente viu lá na parte de saúde, que ele existia antes do SUS. É o Instituto Nacional de Médicos da Previdência Social, que diferentemente do SUS, ele não obedecia à universalidade, né? Só, como o próprio nome já diz, Previdência Social, só quem tinha direito eram os previdenciários, quem pagava, quem contribuía. O carteiro assinado. Olha o caminhão. Para órgãos integrantes do SUS, será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social. Isso daqui já deve ter acabado, creio eu, né? Todo patrimônio já deve ter sido transferido para o SUS ou para outras entidades, sempre mantendo no âmbito da Seguridade Social. Ou seja, pode ser que alguns bens deles não tenham sido passados para órgãos que atuam no SUS, mas talvez para órgãos de assistência social ou da própria Previdência, vai saber, né? Os imóveis de que trata o parágrafo anterior, serão inventariados, listados, com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis, e ficarão disponíveis para utilização pelo órgão de direção municipal do SUS ou, eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontre mediante simples termo de recebimento. Né? Por que ele colocou aqui primeiro município? Vocês lembram? Porque quem executa as atividades, via de regra, é o município, ou eventualmente pelo Estado. Porque eventualmente quem exerce a atividade, até em caráter suplementar, a gente viu muito bem isso, é o Estado também. Certo? Parágrafo 8º. O acesso ao serviço de informática e base de dados mantidos pelo MS e pelo Ministério do Trabalho e Previdência será assegurado às secretarias estaduais e municipais de saúde, ou órgãos com gerências similares, com suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médicas hospitalares. Esse daqui, muita coisa operacional sobre informática, blá blá blá, nunca vi cair, não acho que vai cair, mas li e acabou. Artigo 40 vetado. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais. Esse nome eu nunca ouvi falar, sendo sincero. Instituto Nacional do Câncer, esse daqui, né, já ouvimos. Supervisionada pela Direção Nacional do SUS. Instituto Nacional, que será que é supervisionado? Permanecerão como referencial de prestação de serviço, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. É interessante que as leis, até a própria Constituição, tem umas coisas aleatórias assim. A gratuidade, 42, vetado, 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvada as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Né? Em regra, os serviços são gratuitos, aí a gente tem algumas cláusulas que podem fazer com que isso ocorra de maneira diferente. Né? 44. Vetado, 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se aos hospitais universitários. Eu mesmo estou fazendo para um deles. E de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa, extensão, nos limites conferidos pelas instituições a que são vinculados. A gente vê até na legislação da EBSER, principalmente na 12.550 e no Estatuto, que ela é uma instituição que ela é vinculada ao MEC, ou seja, ela está bem nessa ideia de ensino, né? E mesmo assim, ela vai integrar o SUS normalmente, bem como os hospitais que ela vai administrar. Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção do SUS. No mesmo sentido do INAMPS, que o INAMPS é Instituto Nacional, né?
conforme o âmbito de atuação, bem como quaisquer órgãos e serviços de saúde. Todo mundo, né? É uma ideia de transição da época. Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços das Forças Armadas poderão integrar ao SUS. Esse daqui também já vi se comprar. E é muito direto. Forças Armadas podem integrar ao SUS. Quando? Em tempo de paz. Conforme se dispuserem, convém. Para que esse fim for firme. Para esse fim for firme. 4,5. Estamos na página 18. Finalzinho. O SUS estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos estados, DF, municípios e as empresas nacionais. O OMS, em articulação com os sistemas 47, o OMS, em articulação com os sistemas estaduais e municipais do SUS, organizará no prazo de 2 anos. A gente viu uns 3 prazos de 2 anos. Lembram dos outros 2 que foi? RENAS e RENAM. 2 anos. Atualização e consolidação. Um sistema de informações de saúde integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e da prestação de serviços. Né? Quem vai organizar? O OMS. Em articulação com quem? Estados e municípios, claro, que são quem exercem as funções. O convênio entre os convênios, melhor dizendo, entre a União, os estados e os municípios, celebrados para a implantação dos sistemas unificados, aqui no 47, por exemplo, e descentralizados, ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo SUS. No caso é porque antes existia o SUS, Sistema Único Descentralizado de Saúde. Ele existiu por pouquíssimo tempo, se eu não me engano, só de 87 até 88. Corrijam-me se estiver errado, por favor. 5.2. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas, 315 do CP, a utilização de recursos financeiros do SUS em finalidade diversa da prevista em lei. Isso daqui não vale, né? Por causa do penal, não deve ficar prejuízo. 5.3 vetado, mas o 5.3 já está aqui. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e são produtos para a saúde, laboratórios de análise clínica, anatomia e diagnóstico por imagem e são livres à participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros. Estabeleceu uma exceção, né? Aquela ideia de que os casos são restritos no caso dos serviços de atividade de apoio, assistência à saúde, blá 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 blá, livre ao capital estrangeiro. 5.4. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Interessante, geralmente esse aqui é o último, né? Aí tem um outro aqui que diz que são revogadas 2 leis que são bem antigas, inclusive 54, né? 54, 75 eu sei que foi durante a ditadura militar. A ditadura militar começou aqui em 64. Isso daqui acho que era a ditadura de Vargas, hein? 1954, né? Não, mas tanto faz. Daqui não vai cair quem é que governava ou não em 54. Bom, terminamos aqui. Esse vídeo ficou com quase 40 minutos, sério. Fazer o quê, né? E a última página é uma página que bom, terminamos em 18. Então, gente, obrigado pela atenção. Não esqueçam do like, de curtir, de comentar e se inscrever no canal. E neste vídeo eu vou deixar um link para a lei do SUS do Estratégia Concurso. Que lá eles têm um PDF legalzinho e tem a lei em áudio, o que deve favorecer muita gente mesmo. Principalmente para a revisão áudio. Falou, valeu!